País e o mundo, cordiais saudações, bem-vindos a mais uma edição do programa 3600 Segundos, programa de ciência e tecnologia da televisão de Moçambique, que promove o debate académico de temas relevantes e que causam transformação social. Para quem nos acompanha, sabe que todas as semanas temos propostas de temas bastante interessantes e nesta edição não será diferente. Temos como proposta de tema o papel das baratas americana e germânica na transmissão de parasitas causadores de doenças intestinais no homem. Um tema bastante pertinente, tendo em conta a situação do nosso país. Mas antes, gostava de convidá-lo para conhecer o meu painel principal, que é habitualmente constituído por Dr. Fazenda e outros convidados. Dr. Fazenda, mais um programa. Como é que vão as energias para mais um debate? As energias estão boas. Hoje vamos falar de baratas, porque nós sabemos que a nível do nosso país, quer a nível da cidade de Maputo e sobretudo Spamanini e Esquelene, onde o estudo foi feito, há muita infestação por baratas e que vai ser objeto de debate. Pois bem, vai ser objeto de debate mesmo. E mesmo para nos dar mais subsídios, contamos com mais um painelista que é docente e investigador na área de saúde, Gerito Augusto. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Meu nome é Gerito Augusto, como foi referido. Eu faço parte do corpo docente do Instituto Superior de Gestão e Empreendedorismo Guazamtine e também já sou funcionário do Ministério da Saúde. Estou ligado à área de pesquisa e viemos para aqui para fazer a divulgação dos resultados do nosso estudo. Esperamos que seja um debate frutífero. Obrigado. Será frutífero, com certeza. Também contamos com mais um investigador da área da saúde, Esmeraldo Ezembro. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Chamo-me Esmeraldo Ezembro, sou biólogo e epidemiologista. Trabalho no Ministério da Saúde, Direção de Saúde Pública, Departamento de Vigilância Epidemiológica, Vigilância em Saúde. Estou nesse debate para falar sobre a investigação em relação ao papel das baratas na transmissão de doenças. Muito obrigado. Bastante pertinente a vossa pesquisa. Também contamos com uma plateia desta feita bem cheia de estudantes e também docentes da área da saúde e não só, que vão nos ajudar a ter melhores balizas daquilo que é a nossa proposta de tema. Dr. Fazenda, feito isto, as habituais contextualizações do tema que propusemos para debate. Sim, começar por dizer que barata é um insecto, tal e qual como outros insectos que existem. Geralmente a sua denominação tem sido pela localização ou pelos continentes. Existe a barata americana, a barata germânica praticamente a representar a barata europeia, temos a barata australiana, oriental, indiana e por aí em diante. E o estudo que aqui é nos apresentado centra-se basicamente na barata americana e barata germânica. A barata, de princípio, ela, a partir do momento em que ela nasce até ao crescimento, pode ter entre 4 milímetros até 20 centímetros, destacando-se que as baratas macho, elas geralmente têm patas mais curtas e as asas, se quisermos chamar assim, mais longas do que as fêmeas, e as fêmeas é no sentido contrário, significa asas um pouco mais curtas. Existem mais de 5.000 espécies de baratas, e que, por um lado, uma barata, por exemplo, pode ficar uma semana sem beber água, um mês sem comer e ela continua a existir. A questão base aqui é que as baratas, como nós sabemos, encontramos nas zonas geralmente que são úmidas e quentes. Se isso estamos a falar, por exemplo, das fossas céticas, estamos a falar da cozinha e de outros locais. Eles geralmente alimentam-se de alguns restos de comida, sobretudo de alimentos gordurosos proveniente de uma gordura animal, por exemplo, os açúcares. E por isso que nós geralmente encontramos baratas nas casas, certo, nos gabinetes, nas empresas e por aí em diante. Muito obrigado. Doutor Fazenda aqui a deixar ficar as contextualizações habituais, mas mesmo para dar luzes aí ao telespectador em casa, gostava de convidá-lo para acompanhar ao primeiro segmento de reportagem em que a nossa equipa procurou ouvir de alguns vendedores do mercado central aqui da cidade de Maputo como é que tem feito para cuidar os alimentos que vendem para a população, de forma que as baratas não possam lá fazer das suas. Acompanhe. Primeira coisa, a limpeza, uma limpeza geral, uma limpeza setorial,
e a nível das nossas bancas e dos nossos produtos, termos o cuidado com os insetos, por exemplo, baratas, porque as baratas transportam consigo as doenças, que são vermes que quando pousam na comida, no pão, deixam ali, é como também as moscas, quando pousam ali, deixam micróbio ali. A pessoa quando vem não sabe como é aquele pão ou aquela fruta e não lavou o pão, pior não lava-se. A fruta mal lavada também, que a barata pousou, pode provocar uma doença dentro do organismo. Eu não sei que tipo de doença a barata traz para nós, né? Sim, mas que traz doença eu sei, sim, porque a barata às vezes fica na latrina, sim, em outros sítios que não dá. Já quando chega, pôs aqui na batata ou alface e não lavar bem ao preparar, acho que traz uma doença mesmo, mas eu não sei que tipo de doença a barata traz. Os focos com que fazem com que as baratas pululam, multiplicam-se, é a falta de limpeza. É deixar comida de qualquer maneira, restos de comida. Então, numa casa ou num setor onde a gente vende legumes, etc, etc. Então, quando nós temos pouca higiene, então estamos a convidar as baratas, porque através daquelas comidas que vão apodrecer, vão convidar as baratas. Compramos o quê? Remédio para... Porque as baratas gostam muito da batata, né? Picam batata, sei lá quanto. E tomate. Já compramos remédio. Conforme está a ver ali que tem batata, ali tem remédio para não chegar ali a batata, assim, a barata. De facto, devemos nos prevenir através de comprar inseticidas e colocar embaixo das nossas bancas, das nossas caixas onde nós guardamos os nossos produtos, e também embalar os nossos produtos quando possível ser, para poder protegê-las das baratas, porque as baratas são nocivas contra a nossa própria saúde. Como por exemplo, temos aqui esses temperos estão embalados, é porcaria, está dentro de um plástico transparente, que a barata não pode mexer o produto. E vários produtos que nós temos aqui também embalamos para proteger o próprio produto e a saúde do cidadão. O meu apelo à sociedade é este. Apelo a toda a sociedade, todo cidadão, nas suas casas ou nos seus serviços, ter uma limpeza diária, eliminar totalmente as baratas e os ratos, porque são nocivos quanto à nossa saúde. Pelo que eu posso deixar é termos cuidado, né, ao lavar os nossos alimentos. Mesmo não sendo a barata, a mosca em si traz a doença também. Já temos que ter muito cuidado mesmo ao lavar os nossos alimentos para consumir, né? Pois bem, acabamos de acompanhar um apontamento de reportagem em que alguns vendedores do Mercado Central mostraram como é que têm feito para cuidar e evitar que a barata se prolifere. Já agora, para o meu painel principal, qual é o principal fator que causa a existência de baratas e por que vocês decidiram estudar a barata? Okay. Bom, eu vou responder a pergunta sobre duas vertentes. Primeiro, explicar qual foi a motivação que tivemos para fazer o estudo. Em leitura a vários artigos, fomos descobrindo que a barata é um dos elementos que está envolvido na transmissão de parasitas intestinais, e mesmo pela literatura. E nós tentamos demonstrar até que ponto, tanto este conhecimento que nós adquirimos através da leitura, podia estar acontecendo na vida prática. Então foi a partir daí que montamos um estudo para demonstrar esta ligação, portanto, entre a ocorrência de parasitas intestinais e exatamente a presença de baratas.
Agora, o que é que a barata cria, ou o que é que provoca, portanto, o que é que faz com que a barata seja ou esteja presente, é realmente como foi referenciado aqui na reportagem, quando temos acumulação de alguns produtos, restos de comida, e a barata gosta de passar por sítios onde tem resto de comida. Então, esta é uma grande, portanto, uma das grandes preocupações que nós devemos ter em conta, limpando perfeitamente bem os locais onde nós guardamos a comida para evitar que a barata possa passar por lá. Mas a grande, portanto, o grande ponto que deve ser aqui colocado é a presença de restos de comida é que atrai exatamente a barata para lá estar presente. Doutor Fazenda, quando esteve a fazer a sua explanação, disse que existem mais de 5.000 espécies de barata. Entretanto, percebe-se que no vosso estudo vocês estudaram somente 2 variedades. Estamos aqui a falar de 2 espécies, assim que é a americana e a germânica. Doutor Exemplo, por quê da escolha dessas 2 espécies? São as mais abundantes no nosso país ou nem por isso? Bem, como aqui foi dito, dessas 5.000 espécies conhecidas, 35 espécies estão literalmente na literatura descritas que transmitem agentes infecciosos. Então, as mais abundantes, porque dado ao estilo de vida das baratas, são chamadas de sinantrópicas, vivem onde está o homem, são zoofílicas, gostam de ficar onde estão animais. Então, as mais abundantes são essas que ficam mais perto do ser humano, que é a barata americana, que é a periplaneta americana, que é a barata que pode ser encontrada no esgoto, nas fossas, mas também a barata germânica, aquela pequena, que fica dentro da casa, é endofílica, gosta de ficar dentro da casa. Então, interessou-nos saber qual seria o papel, já que estão muito próximas ao homem, se dentro do nosso meio também elas desempenham um papel vetorial. E o vosso estudo, se não estou em erro, centrou-se em 2 mercados, Chipamanini e Chiqueleni, não é? É por aí, sim. Por que da escolha desses 2 mercados? Deve-se ao fato de existir lá muitos vendedores ou o saneamento não é dos melhores? Bem, os mercados, como conhecemos, são conglomerados, né? Um lugar onde congrega pessoas que vêm de partes diferentes, né? Como é o caso que vem da parte suburbana, assim como urbana. Os mercados Chiqueleni e Chipamanini estão na área suburbana da cidade de Maputo e também as condições não são muito aceitáveis, né? Fomos lá, primeiro o processo que fizemos foi o levantamento das condições sanitárias, de saneamento dos meios. Depois daí vimos que eram ideais para realizarmos esse estudo, no sentido de trazer algo que pudesse ajudar a transformar as pessoas na maneira de como lidar com estes insectos. Docente Augusto, como é que uma barata transmite essa doença ou esses parasitas para os seres humanos, uma vez que parecem inofensivos, possam-se dizer, porque muitas vezes não libertam nenhum líquido ou pensamos que não. Como é que eles fazem com que, ao passar por determinada parte do alimento ou do nosso corpo, possamos adquirir alguma doença? Talvez fosse importante primeiro fazer aqui uma história de quais são as formas de transmissão de parasitas intestinais. Quando falamos de parasitas intestinais, nós temos basicamente 3 formas de transmissão. Podemos ter uma transmissão que ocorre tanto com o envolvimento de algum vetor, como disse o meu colega Exemplo, e neste caso esse vetor que é envolvido poderá ser a barata, mas também temos outras formas de transmissão que são formas diretas. Também temos uma terceira forma que é através de penetração ativa. E nesse caso concreto nós nos concentramos mais na transmissão que é feita através de um veículo. Portanto, a barata serve de veículo. O que acontece? A barata, quando passa por um esgoto, às vezes mergulha por aquele sistema e nas suas patas ficam presas, portanto, parte dos agentes, portanto, parasitários, pode ser o ovo, pode ser a larva, e quando movimenta-se e entra em contato com algum alimento, sobretudo os vegetais que nós consumimos sem fazer a coação, sem cozinhar, neste caso, estou a falar de, portanto, da nossa alface, que nós comemos em forma de salada. Se aquele alimento não for lavado convenientemente e a barata passou por lá, então deposita naquela alface os ovos dos parasitas. Então, se a pessoa consome, fica infectada por aquele parasita. Este aqui é o processo ou o ciclo que faz com que a barata esteja envolvida nesse processo de transmissão de parasitas intestinais.
Exato, muito obrigada. Doutor Fazenda, tem alguma questão pontual ou subsídio, ou já podemos logo ir para a nossa plateia para que possam também deixar ficar as suas dúvidas e contribuições? Sim, talvez simplesmente dizer que a americana, como foi dita, ela é mais grande em termos de tamanho do que a germânica. A americana é aquela que voa e a germânica ela não voa. Simplesmente isso. E penso que podemos passar para a plateia. Certo, plateia. Estamos aqui a falar de um tema bastante interessante, o papel das baratas americana e germânica na transmissão de parasitas causadores de doenças intestinais no homem. Tem alguma contribuição ou dúvida que queiram fazer? Até porque acredito que muitos de nós já viu uma barata ou já se deparou e sabe que são insetos e são nocivos à saúde. Saudações, seu nome? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui neste programa muito interessante, por se tratar de algo que é o nosso dia a dia, portanto, olhando para a nossa cidade, não quero acreditar que haja um espaço, mesmo nos prédios, que haja um espaço que não haja barata. A minha inquietação é que trata-se de uma barata americana, é muito longe, Estados Unidos é muito longe, ou América, de um modo geral. E como é que nós temos tantas baratas da América aqui, tanto em África? Vou falar de Moçambique, né? Não sei o que está a acontecer lá fora. No entanto, temos essas baratas. E, por outro lado, quero perceber, sendo América, estamos a falar da América, não está especificado, está América do Norte, América do Sul, América Latina, não está especificado. Mas seja como for, falando da América, nós olhamos sempre para o país mais desenvolvido do mundo. E como é que um país desenvolvido, será que produz as baratas? E como é que as baratas de lá vêm alcançar, portanto, atravessando os oceanos até este espaço onde nós estamos? Eu agora aprendi uma nova coisa sobre a barata. Quando o Dr. Fazenda estava a falar sobre a caracterização da barata, eu sabia que a barata pode viver 24 horas sem cabeça, mas agora fiquei a saber que pode viver um mês sem comer. Então significa que é um animal letal, completamente. Então precisamos de entender bem como é que aparece aqui e afetar-nos a nós com menos condições de combatê-la. E obrigado. Obrigado. Temos mais 2 braços estendidos. Saudações, seu nome? Eu sou Eldio Schlauli, estudante do Instituto Superior Mutassa. Bom, parabéns pelo tema. Eu acredito que é de extrema importância, pois dificilmente faz-se o estudo sobre as baratas. Bom, e se calhar ressaltar que realmente as baratas têm um papel importante na vida da sociedade, por um lado, e por outro lado, elas têm um papel prejudicial. Bom, só os biólogos é que podem tecer até que ponto as baratas são importantes. E pela parte prejudicial, além do que já foi dito aqui, eu também percebi que durante o estudo do tema que fiz, percebi que as baratas, elas circulam mais de noite do que do dia. E de noite, durante a noite, é o período que as pessoas estão a dormir. E elas podem pousar no corpo humano, principalmente na zona das narinas, da boca, onde vão deixar ficar os geolmitos, esses parasitas que vão provocar as doenças intestinais. E além disso, quando circulam pelo nosso corpo, deixam também, provocam alergia, que por sua vez vão causar a asma, não é? Então, dessa forma, eu considero de extrema importância o debate sobre as baratas neste fórum, e que as populações também, o caro telespectador lá em casa, também possa tomar as devidas atenções e cuidados, de modo que evite as baratas nas nossas casas. Conforme o Dr. Fazenda já havia dito, as baratas não estão somente nos mercados de Esquelene e Spamanin, mas também nas nossas residências, nos nossos gabinetes, nas escolas, em todo o canto. Por isso é essencial que evitemos as baratas em qualquer lugar onde quer que estejamos. Muito obrigado. Vamos ouvir mais uma terceira pessoa e voltaremos para uma segunda ronda. Saudações.
Seu nome? Saudações, meu nome é Samuel Taquana, biólogo. Obrigado à equipe investigadora sobre o tema. Acho que o tema é bastante interessante. Primeiro, para darem a conhecer que realmente nós convivemos com as baratas, mas do outro lado elas podem tornar-se veículos de certas doenças. Não vou falar muito aqui da questão de como prevenir, acho que irão explicar melhor essa questão. Mas olhando o tempo que foi feito o estudo, vejo que foi feito praticamente há uma década atrás e olhando, eu estou mais preocupado olhando na questão da saúde pública em si, porque dando ênfase aos locais onde foi feito estudos, Spamanini e Esquelene, e acredito que quando fizeram estudos, fizeram mais ou menos um levantamento do estado sanitário desses dois mercados. Então, minha curiosidade ou minha pergunta é, de um tempo para cá, de uma década atrás até então, qual é a situação, neste caso, olhando para uma vigilância epidemiológica, se houve alguma melhoria desses locais? Olho eu como um cidadão que praticamente frequenta esses locais. Qual a sua capacidade de síntese, professor? Sim, então, se houve... Qual é o estado, por exemplo, atual? Fazendo assim um levantamento há 10 anos atrás e agora, se houve melhorias em termos do estado sanitário. Obrigado. Muito obrigado. Bastante produtiva aqui a interação com a nossa plateia. Foram lançadas as questões, podem responder de forma aleatória, tanto o docente Zembro, assim também como o docente Augusto. Estejam à vontade. Bem, gostaria primeiro de falar em relação à designação ao nome Periplaneta Americana e Blattula Germanica, e dizer que tem um historial na taxonomia, né, que é a classificação dos seres vivos, e isso tem muito a ver com o local onde a barata foi descoberta, ou o estudo foi feito. descoberta pela primeira vez. Certo. Sim, mas o que é sabido é que a barata ela é cosmopolita, é um cidadão do mundo, reside no mundo, principalmente, podemos dizer assim, né? Principalmente nas zonas tropicais. Então, Moçambique também é um país que com clima subtropical, tropical. Então, é sabido que também é possível que esses ocorram em África. É mais por aí. E quanto, doutor Augusto, ao fato de circularem mais no período da noite? Sim, isso é verdade, porque é aquele momento mais calmo em que a barata se sente confortável em circular, porque não vai cruzar com o ser humano. E é por isso que quando nós fizemos o estudo, se nós formos a ver a reportagem que foi feita, o estudo consistiu em montar iscas, tanto durante o dia, e à noite a barata, quando circulasse, era presa pela isca, e de manhã íamos fazer exatamente a recolha das baratas. Então, este é um facto real que o colega colocou, as baratas circulam mais no período, portanto, noturno. Por outro lado, também importa referir esta última intervenção que foi feita, que olhando para as condições de saneamento do meio desses mercados, houve alguma evolução, portanto, substancial. Nós todos sabemos, os mercados foram requalificados, houve alguma beneficiação em termos de, portanto, melhoria. Também referir que este estudo, quando foi realizado, os resultados foram disseminados juntamente com o Conselho Municipal. E nós pensamos que a disseminação dos resultados pode ter impulsionado o Conselho Municipal a ter que melhorar as condições, portanto, sanitárias dentro do saneamento do meio dentro daqueles mercados. Doutor Fazenda, pode enumerar pelo menos umas 3 ou 4 doenças que são causadas pela barata, e depois vamos ao apontamento de reportagem mesmo para poder elucidar os resultados da investigação em que o docente Augusto estava aqui a falar. Sim, as baratas passam a ser um problema de saúde pública porque na altura em que vão transportando os agentes nocivos e passam para os alimentos ou para as pessoas, o que acaba acontecendo é que esses agentes nocivos causam problemas que são de saúde pública. O caso das diarreias, o caso da hepatite A, o caso da tuberculose, da asma, esses são problemas de saúde pública para o nosso contexto, para o nosso país. Então são algumas das doenças que provêm a partir dos parasitoses transmitidos ali pela barata. Obrigado.
E mesmo para que a compreensão sobre o tema que estamos aqui a debater seja muito mais produtiva, convido agora o estimado telespectador para acompanhar ao segundo apontamento de reportagem em que os investigadores, os proponentes do tema, mostram como é que fizeram para conseguir fazer o estudo da barata e como é que o mesmo se tornou um vetor de transmissão de doenças. Acompanhe. Este estudo partiu da constatação de que no nosso meio temos muitas baratas. Existe uma grande proliferação de baratas, moscas, devido às condições sanitárias do meio que muitas vezes não são desejáveis. Então, interessou-nos determinar qual é o papel das baratas na transmissão de doenças, que são geoelmite, nesse caso particular. Então, o que é que nós fizemos? Preparamos armadilhas. Estas armadilhas foram feitas em garrafas plásticas, cortadas, e dentro das garrafas plásticas colocamos pão, cebola, cerveja e óleo da cozinha. Esta mistura assemelha-se a um produto orgânico em degradação, né? As baratas, nós sabemos que elas gostam muito de produto orgânico em degradação, como é o caso das fezes, alimentos. Alimentam-se de tudo que eles encontram, principalmente das fezes humanas, porque elas vivem em fossas, vivem em esgotos, né? Então, nesses meios, elas aproveitam-se desses produtos para poderem se alimentar. Então, uma vez constatado isso, nós preparamos, no período de novembro a janeiro, 605 armadilhas em 21 locais nos mercados de Chipamanini e Chiquelene. Armadilhas eram colocadas nas bancadas de venda de produtos alimentares e também nos sanitários existentes ali no mercado. Nisso tudo, nós conseguimos capturar 229 baratas, das quais quase 85 baratas transportavam consigo geoelmitos, que são parasitoses intestinais. Então, chegado no laboratório, lavamos as baratas em água com sabão, colocamos num agitador magnético, a solução pusemos a centrifugar e aí isolamos o sedimento. 15 minutos depois da centrifugação, retiramos os nossos frascos e vamos levar para a decantação. Nesse momento, as nossas partículas de interesse, que nós queremos, que são os ovos geoelmites, estão no fundo do tubo. Então, retiramos aquilo que não nos interessa. Exato. Sim, aquilo que não nos interessa. Levamos este para observação. E nesta observação conseguimos isolar parasitoses intestinais, aqueles que causam parasitoses nos seres humanos. Qual é a carga que uma barata pode transportar de parasitose? Uma barata, nessa nossa experiência, constatamos que uma barata pode transportar consigo 2 a 17 ovos de diferentes espécies de parasitoses intestinais. Refiro-me à Ascaris lumbricoide, que causa geralmente o que nós chamamos de lombrigas, né? Triquiura, que infecta muito as crianças, e muitos outros parasitoses intestinais. Pois bem, após termos acompanhado o apontamento de reportagem em que os investigadores explicavam como é que foi feito o processo de investigação, vamos agora devolver a palavra ao painel principal para que estes também possam deixar ficar algumas questões ou contribuições, visto que o tema é bastante sugestivo. Sim, já temos ali uma moça. Saudações. Eu tenho uma questão. Gostaria de saber até que ponto a proliferação de baratas pode influenciar negativamente ao desenvolvimento territorial, tendo em conta que todo o problema de saúde
afeta sem dúvida o desenvolvimento do país. Obrigada. Obrigada. Vamos ouvir mais algumas pessoas. Tem um jovem atrás, peço para fazer chegar o microfone. Saudações, seu nome? Cordiais saudações. Respondo pelo nome de Ramia Gulam. Sou estudante de curso de licenciatura em Saúde Pública no Instituto Superior de Empreendedorismo Guazamtine. Primeiro, gostaria de saudar o nosso painel principal e agradecer pelo tema bastante interessante. Tenho como dúvida, das várias espécies das baratas que temos ou que existem, quais são as predominantes no nosso país? E dessas predominantes, quais são as que representam maior perigo para a saúde humana? Muito obrigado. Vamos ouvir mais duas pessoas. Saudações ao painel. Eu sou Joaquina Jack, estudante de nutrição no Instituto Superior do Guazamtine. Tendo em conta que nós já sabemos que as baratas proliferam mais em alimentos gordurosos, como açúcar, que são esses que são levados ao consumo do homem. Então eu queria saber o que o estudo teve como base, ou como uma base de estudo para prevenir essas doenças no homem, na higiene, no uso de outros produtos para poder eliminar essas doenças e os produtos estarem mais saudáveis. Certo. Muito obrigada. Obrigada. Cordiais saudações. Respondo pelo nome de Anchas Laul, estudante do Instituto Superior de Gestão e Empreendedorismo Guazamtine, no curso de Saúde Pública. Bom, eu gostava de saber, face a essa situação, face a esse problema, quais são as medidas que o Ministério da Saúde tem tomado para reverter esse problema. Muito obrigada. Vamos ouvir mais a última pessoa, se tiver. Sim. Saudações. Cordiais saudações. Respondo pelo nome de Alcinda Janete Bombi, estudante finalista do curso de licenciatura em Saúde Pública pelo Instituto Superior de Gestão e Empreendedorismo Guazamtine. Bom, a minha questão é, após a intervenção do Ministério da Saúde, como é feita a avaliação para ver se os comerciantes estão a cumprir com todas aquelas orientações deixadas? Muito obrigada. Bastante produtiva aqui a interação com os nossos membros da plateia. Foram lançadas diversas questões. Podem respondê-las de forma aleatória. O Dr. Fazenda também poderá responder. Afinal de contas, é o nosso painel que vai nos dar subsídios para melhor compreendermos este assunto. Bom, eu vou começar por responder a pergunta que está relacionada com se as baratas estão envolvidas na transmissão de parasitoses, como é que isso pode afetar o desenvolvimento do nosso país. Se alguém, por qualquer motivo, tiver apanhado uma parasitose intestinal, seja uma criança ou um adulto, o que vai acontecer é que não há de ir à escola, não há de ir ao serviço. O não ir à escola e ao serviço, isso poderá comprometer aquilo que era a atividade que ele devia desenvolver. Consequentemente, isto pode ser um fator, portanto, negativo para o desenvolvimento socioeconômico do país. Sobretudo em crianças, nós sabemos perfeitamente que as parasitoses, para além de provocar diarreia, como foi aqui referenciado, tem parasitoses intestinais que podem comprometer o desenvolvimento intelectual da criança, portanto, baixando aquilo que é a capacidade de apreensão da matéria durante as aulas. Então, esse é outro aspecto que deve ser tomado em consideração quando falamos de efeito ou consequência da presença de baratas que poderão estar envolvidas na transmissão de parasitoses. Agora, em termos de o que o Ministério da Saúde pode fazer ou o Conselho Municipal poderá fazer, que é a pergunta que foi colocada, uma das formas de fazer o controle das doenças que são transmitidas através de baratas é realmente consciencializar as pessoas a ter hábitos de higiene apropriadas. Quando for a comprar alimento vegetal, tanto no mercado, antes de consumir tem que lavar perfeitamente, porque você não sabe se durante a noite, naquela bancada onde se expõe, portanto, aquela couve, teria passado por lá, portanto, uma barata. Então, esta é uma das medidas. A outra é melhorar as condições, portanto, de saneamento dos mercados, que é para evitar que, durante a noite, aquelas baratas consigam sair dos esgotos e venham para as bancadas onde nós vendemos os nossos produtos. Estou sem dezembro. E quanto às espécies mais abundantes em Moçambique, uma das questões que veio da plateia, quais são? Bem, na verdade, essa investigação foi um pontapé de saída. É um campo aberto para mais investigações e gostei muito das intervenções que aqui foram colocadas.
Neste momento, um estudo muito mais exaustivo sobre as espécies, eu ainda não tive acesso, mas provavelmente alguém seja interessado em fazer, é um campo aberto para poder investigar. Mas das mais frequentes, por exemplo, nós esperávamos encontrar Blattula germanica, não é? naquele local, mas acabamos capturando uma outra espécie, que é a Derocalema espécie, não é? Nós esperávamos. E esta também tinha consigo geoelmitos. Então, para dizer que existem muitas outras espécies que provavelmente precisa-se também de um estudo mais aturado para se chegar a essa conclusão. Doutor Fazenda, no ano passado e anos anteriores acompanhamos a requalificação de diversos mercados por conta da Covid e com certeza melhorou o sistema de saneamento. Que impactos isso pode ter para a saúde e também para a redução da proliferação de baratas nesse caso? Bom, como foi dito que a única forma de diminuir a infestação por baratas, a proliferação de baratas, é necessário que haja hábitos de higiene. Só é a única coisa. Significa que é preciso lavar, é preciso pulverizar, é preciso fazer tudo o que é necessário, de modo que haja higiene e não haja esses elementos orgânicos que as baratas depois usam como alimentos para poder desenvolver e poder reproduzir-se. Agora, como também foi dito, que a existência de baratas como um problema que depois afeta a saúde pública devido à transmissão de parasitoses, isso faz com que, numa pergunta que foi colocada aí, interfira no desenvolvimento do país, porque se alguém tem parasitose, significa que temos que investir mais no Ministério de Saúde na compra de medicamentos para poder curar essas doenças, deixando de canalizar aquilo que é o dinheiro do imposto dos cidadãos para outras áreas que deviam ser desenvolvidas, mas sim para a saúde, que é para combater as doenças causadas devido a infestações que foram criadas e transmissão de parasitoses que foi feito por baratas. Sem contar que esse estudo pode ajudar o Ministério da Saúde a melhorar aquilo que tem a ver com o estudo epidemiológico em Moçambique, porque verificamos que em muitas zonas rurais, recentemente acompanhei um caso de notícia em que uma cidadã foi morta porque alegava-se que ela estava a trazer diarreias em uma determinada zona. Então o Ministério podia desmitificar esses tabus que a sociedade e a comunidade têm, mostrando que por vezes a barata ou o alimento mal conservado é que traz a proliferação de doenças. Mas, doutor Fazenda, temos um Minuto do Investigador, que é uma rubrica aqui do nosso programa, e desta feita vai falar o professor Dr. Carlos Sitoe. Sim, o professor Dr. Carlos Sitoe, ele é mestrado e doutorado em contabilidade e auditoria. O professor Carlos Sitoe, ele investiga na área de qualidade, sobretudo a qualidade de ensino, que é o que nós vamos ouvir ele a falar. Como nós sabemos, isto contribui para o desenvolvimento da nossa sociedade, porque quando mais a qualidade de ensino é melhor, formamos melhores cidadãos. Obrigado. Pois bem, acompanhe. Sou Carlos Sitoe, sou diretor, portanto, geral do Instituto Superior de Gestão em Guazamtine, desde a sua fundação. Eu estudei escola comercial, contabilidade, instituto comercial, também contabilidade, e depois fui fazer licenciatura em contabilidade e auditoria no SCTEM, depois mais tarde fiz mestrado em administração de empresas na OEM e fiz doutoramento em gestão também, mas já na Swiss Management University, uma universidade da Suíça. Comecei este curso quando estava trabalhando no Quênia, portanto, onde fiquei lá uns 5 anos. Na área de investigação, eu gosto de trabalhar fundamentalmente na qualidade de ensino. Depois de ter estado a pesquisar um bocadinho sobre as normas internacionais de contabilidade, por ser contabilista, depois, quando entrei no ensino superior, quis investigar um pouco sobre o ensino superior, porque é uma área onde eu estava a entrar, que precisava saber um bocadinho mais. Então, li muito sobre o ensino superior, e tanto que a minha tese de doutoramento foi sobre a qualidade de ensino superior em Moçambique, olhando para tudo aquilo que está em sua volta. Como sabe,
existe uma discussão hoje sobre a qualidade do ensino superior em Moçambique, se é boa ou má, e eu quis entender até que ponto é que é verdade que é de má ou boa qualidade. É daí que decidi estudar a qualidade do ensino superior, lendo aquilo que muitos já escreveram, etc. E assim, como forma de aprofundar a minha relação com a educação superior. O que é que tanto o inquieta que quer ver resolvido com a investigação que faz? Eventualmente posso não ter conseguido resolver, mas entendi o problema. Entendi aquilo que podem ser as causas do problema. Então, e também o facto de ter divulgado um bocadinho aquilo que é o resultado daquilo que foi o estudo, espero que consiga resolver o problema. Veja que o meu estudo cingiu-se sobre os estudantes do Instituto Guazamtini. E estamos, neste momento, a trabalhar com um estudo mais amplo que vai abranger o país. Portanto, para tentar perceber de toda a comunidade estudantil, empresarial e de uma forma geral, o que as pessoas pensam sobre a qualidade do ensino superior em Moçambique. O estudo que fiz pode não ter resolvido o problema, mas despertou a atenção sobre o que são as causas da qualidade do ensino superior em Moçambique. A nível institucional ou individual, conta com parceria para desenvolver as pesquisas? Eu conto neste momento com o apoio do Instituto Guazamtini. É do interesse do Guazamtini ter este estudo ser realizado e ser publicado, ser partilhado com a maior parte dos stakeholders possível. Tanto que já tive o prazer de comunicar isso ao nosso Ministério de Tutela e só falta eu ter uma reunião com a CNAC para falarmos daquilo que são os objetivos, tanto neste estudo e, eventualmente, ao longo do caminho, apareçam alguns interessados. Tanto que agora estamos em contato com a Unitiva para ver se podemos cooperar nesse sentido, para ver se é um estudo mais abrangente, não só do Instituto Guazamtini, mas de mais parceiros, para que tenha um bocadinho mais de eco. Podia partilhar conosco as suas publicações? Eu já fiz algumas publicações, sim, a nível. Eu preparei vários textos para durante o processo de ensino, porque eu estou a ensinar já há uns bons anos no ensino superior, também ensinei no ensino básico, contabilidade e auditoria. Agora estou no ensino superior, já partilhei algumas, já fiz alguns trabalhos de pesquisa, nomeadamente sobre as normas de contabilidade e também sobre a qualidade do ensino. E também durante o doutoramento fiz vários essays ou assignments que têm um valor que estou a trabalhar sobre eles agora para ver se publico, porque são trabalhos muito bem feitos que tiveram nota bastante boa, tanto dos meus docentes. Olhando para a sua área, está feliz com a investigação em Moçambique? A investigação em Moçambique não está sendo feita como deve ser. Veja que o ensino superior incorpora 3 pilares: ensino, investigação e extensão. Neste momento, acho que todas as instituições estão mais preocupadas com o ensino do que com estas últimas 2 componentes. Portanto, a investigação não está sendo feita como devia ser feita. Portanto, não posso me dizer que estou feliz, mas há trabalho que está sendo feito e eu quero dizer, pensar que todas as instituições, o governo também, estão a compreender que precisamos dedicar atenção especial à investigação e também à extensão. Portanto, vamos estar felizes todos nós no dia que nós vemos que realmente a investigação está a correr. No Guazamtini, neste momento, estamos a trabalhar no sentido de termos uma nossa revista científica que 1, 2, 3 anos depois, se calhar, pode estar associada a uma outra lá fora do país e pronto. E com as parcerias que estamos a ter com outras instituições de investigação, que espero que um dia qualquer possamos estar num bom nível. Mas ainda não estou feliz com aquilo que está a acontecer em função
em relação à investigação. O que dizer aos jovens aspirantes à área de investigação? Os jovens devem trabalhar seriamente na investigação, mas fazendo a investigação conforme mandam as regras de investigação. Portanto, pode sim ler um trabalho de alguém, citar onde for necessário citar. Nunca pegar o trabalho de alguém e considerar como o seu trabalho. Nunca copiar ideias de uma pessoa, considerar como são suas ideias. Sempre que tem que utilizar a ideia de alguém, tem de mostrar que, olha, esta não é a minha ideia, é a ideia do fulano, citando. E só assim é que nós vamos ter uma investigação pura, uma investigação que nos traga valor. O Guazamtini tem estado a trabalhar na educação, primeiro, dos docentes, que dão as cadeiras de investigação científica, o estágio dito MIC. E também tem estado a trabalhar no sentido de instalar um software, portanto, que é para a detecção de plágio, para que todos os trabalhos possam ser escrutinados através de software, para assegurar que o trabalho que alguém disse que é seu trabalho, realmente é seu trabalho. Que é como forma de criar uma cultura, educação aos mais novos, da necessidade de fazer trabalhos originais e nunca fazer trabalhos plagiados. Certo, após termos acompanhado ao Minuto do Investigador, Dr. Fazenda, Dr. Augusto e também Exemplo, podemos continuar a falar aqui sobre as diversas doenças. O Dr. Fazenda falou aqui da asma. Como é que se manifestam essas doenças? Porque muitas vezes associamos a asma ao clima e estamos aqui a ficar a saber que a barata também pode ser um vetor de transmissão. Antes de ir para lá, penso que o Dr. Gerito depois vai falar com mais profundidade. Certo. Eu gostaria de dizer que não é o problema simplesmente de ter que lavar aqueles alimentos que, a partida, nós pegamos diretamente para o nosso consumo. Tanto como quando nós vamos comprar embalagens, essas embalagens podem ter sido percorridas por bactérias. Daí que é necessário sempre lavar. Nós não vamos a um hipermercado, compramos uma embalagem de qualquer coisa, até pode ser de um tempero. Chegamos em casa, muitas das pessoas não lavam, metem ali na prateleira, no momento para cozinhar, tocou na embalagem, tocou no alimento, tocou na embalagem, tocou no pão, comeu. Então o que está-se a dizer é que pode acontecer que nesta embalagem haja lá, por exemplo, podem ser ovos das baratas que trazem consigo algumas parasitoses, ou então haja parasitoses deixadas por baratas nessas mesmas embalagens. E que isso depois transmite isso para a pessoa. Sim, Dr. Gerito, penso que vai continuar aqui falando de algumas doenças especificamente, da hepatite A, da asma e outras que... Certo. Dando continuidade, acho que o Dr. Fazenda está num caminho certo. Realmente, algumas das doenças são provocadas por algumas irritações que podem surgir de várias circunstâncias. A própria poeira, o próprio pó. E nós admitimos que se estamos num ambiente onde a barata circula e transporta consigo alguns agentes, podem provocar uma irritação. E essa irritação pode resultar numa asma, que é exatamente aquela doença que cria dificuldade na respiração. Portanto, entre outras doenças que poderão estar envolvidas, tanto neste processo da presença de baratas. Então, creio que, em termos gerais, é o que podemos dizer em relação à pergunta que é colocada. Mas existem muitas outras doenças para além dessas que citaram? Existem muito mais doenças. Se nós queremos falar de doenças onde temos barata como algum veículo, existem outras doenças que podem ser aqui referenciadas, mas pelo menos esses são alguns exemplos. E quanto à hepatite B? Doutor Exemplo, tem alguma coisa a dizer? Porque peço para aproximar o microfone. Só para dar seguimento ao que o Dr. Gerito estava a dizer, as asmas muitas vezes são provocadas por alergia, né? E também a barata pode causar alergia, né? Porque as pessoas são hipersensíveis. Mas também dizer, no nosso estudo, nós isolamos Entamoeba coli, né? Entamoeba coli, que é um protozoário, não é? Que não esperávamos, queríamos só geomitos. Significa que, para além de protozoários, né? Bactérias, mas também vírus, que é o caso das hepatites, né? Causam as hepatites. E nesse caso, que são alimentos mal processados, não é? Como é o caso das saladas, que são comidas cruas, não é? Muitas das vezes, e
são veiculados por água, né? Durante quando as condições sanitárias não são muito adequadas, né? Como é o caso, por exemplo, a nossa machamba é lá no Infulene, né? Onde provém as saladas, mas também as águas dos esgotos vão para lá, né? Então, durante as inundações... É preciso lavar bem os alimentos. E quanto, doutor Fazenda, doutor Augusto e também doutor Ezembro, como é que eu posso eliminar as baratas na minha casa para além da limpeza? Existem alguns medicamentos, inseticidas, que são recomendados que uma pessoa sem qualificação possa manejar, porque por vezes tem alto teor de químicos que podem em algum momento prejudicar a saúde. Como proceder? É preciso chamar um profissional? Uma das formas que pode ser usada para controlar, eu até vou usar o termo controlar a barata, é fazer a pulverização. Nós temos brigadas que estão sempre a fazer pulverizações, entrar em contato com uma brigada que está ligada ao Ministério da Saúde, vai pulverizar. E ele vai dar instruções, depois da pulverização, que medidas devem ser tomadas para evitar. E provavelmente haverá pessoas que vão poder comprar algum inseticida e vai espalhar, mas o risco é espalhar um inseticida que depois poderá, portanto, criar problemas para a saúde. Por isso é sempre importante que obtenha algum conselho de alguém que entenda a matéria, portanto, um profissional de saúde, sobretudo os que estão ligados à pulverização. E mesmo sobre a pulverização, doutor Fazenda, recordo que há anos o Ministério da Saúde fazia visitas casa a casa e verificávamos alguma reticência por parte da população que dizia não, aquilo aumenta mais baratas, traz muitas coisas. Como é que nós podemos desmitificar isso na sociedade? E mesmo em jeito de apelo, porque é uma questão de saúde pública, vimos que a barata traz e carrega muitos vermes que causam muitas doenças. Sim, eu penso da mesma maneira como se fala na imprensa, da mesma maneira como tem que se falar com os líderes comunitários, os chefes dos quarteirões, os chefes de 10 casas, de modo a sensibilizar as pessoas para que aceitem entrar em contato com as equipas do Ministério de Saúde, deixem que as equipas do Ministério de Saúde entrem nas suas casas para realizar a pulverização. E, por outro lado, sempre que precisar fazer pulverização, sozinho tenha que contactar empresas dedicadas a isso, porque elas obedecem a determinados padrões, padrões científicos para evitar a proliferação de novas doenças causadas por esses inseticidas. E a nível, por exemplo, vamos dizer, estamos a falar de edifícios compostos como prédios, em que a fossa é comum. Como é que os moradores devem proceder? Porque, como aqui disseram, a barata gosta de lugares úmidos e quentes. E aquele é um dos lugares mais propensos para o recrudescimento dessa bactéria. Sim, normalmente assim também tem que ser como forma de síndicos. Sim, normalmente os condôminos têm de ter o trabalho de contribuir e fazer a limpeza das fossas. E isto é um trabalho constante, não só esperar fazer limpeza quando as fossas estão já entupidas ou as fossas estão completamente arrebentadas, né? Já andam a escorrer líquidos por fora das fossas, não é necessário. Tem que ser sempre de tempos em tempos que se faça a limpeza das fossas sépticas. Exato. Algo sim? Esteja à vontade. Eu só queria acrescentar aqui um aspecto quando foi referenciado que quando nós pulverizamos uma casa, a explicação que aparece é que nós introduzimos barata ou mosquito dentro de casa. Este realmente, como disse, é um tabu. Na verdade, o que acontece é que depois da pulverização, a barata onde estava escondida, o mosquito onde estava escondido, a tendência é de sair, porque apanhou o produto. Então, essa saída do local onde estava escondido é que faz com que as pessoas pensem que a pulverização é que traz mais mosquitos ou mais baratas, mas não necessariamente o que acontece. E mesmo a jeito de considerações finais, gostava que deixassem ficar aqui algum apelo. Podemos começar de lá e terminamos com a tua fazenda. Esteja à vontade. Bem, só para dizer que concordo com as medidas de pulverização, mas também como biólogo, como dizia o colega ali, é que as baratas desempenham o seu papel ecológico também, né? O equilíbrio ecológico. Então, uma das medidas que tínhamos de fazer é melhorar a higiene, melhorar o saneamento, porque elas no meio ambiente devem existir, porque tem seu papel também, né? Se nós melhorarmos, elas não vão residir perto de nós, mas vão se adaptar a outros meios e vão fazendo o seu papel lá onde estão. Sim, muito obrigada. Em jeito de considerações finais? Considerações finais. Eu acho que esta área de baratas deve ser muito explorada
já percebemos que é importante fazer um estudo para identificar as espécies que nós temos em Moçambique, mas também era importante fazer-se um outro estudo para depois verificar, depois da melhoria das condições de saneamento dos mercados, o que teria acontecido em termos de frequência de parasitoses intestinais. E realmente termos que também aplicar essas medidas ao nosso seio familiar, que é para ver se conseguimos controlar ou evitar que haja proliferação de doenças onde a barata é exatamente o veículo de transmissão. Doutor Fazenda, mas um debate chega ao fim, que ilações pode tirar? É que as parasitoses intestinais são um problema de saúde pública e que o país gasta muito dinheiro em investir para a compra de medicamentos. A solução é esta: lavar os alimentos, lavar muito bem as nossas mãos, fazer a limpeza na nossa casa para que não andemos a ter depósitos na nossa casa para que hajam mais baratas. Muito obrigado. Certo, chegamos ao fim de mais uma edição do programa 3.600 segundos, mas antes gostava de recordar que a SIC, a semelhança deste, tem um trabalho acadêmico e quer haver o mesmo alvo de debate no nosso programa. É só enviar para o nosso endereço eletrônico s3600tvm@gmail.com. Vai ser com muito gosto que nós vamos promover mais um debate acadêmico. Quanto a si, despeço-me na promessa de voltar numa próxima edição. Não se esqueça, fique em casa, continue a cuidar de Moçambique. Fique bem, até lá!